O Ancelotti disse durante todo o ciclo que só convocaria jogadores 100% fisicamente, então convocou o Neymar com lesão na panturrilha. E a explicação mais honesta para essa decisão não é tática e não é técnica e nem está nos números dos jogadores. Está na história do único técnico brasileiro do Real Madrid que foi demitido por substituir o Ronaldo num jogo que o time estava ganhando. Hoje, no Footplay News, nós vamos explicar o que realmente motivou a convocação do Neymar e por que o Ancelotti, que é o técnico mais experiente do mundo, entendeu que Copa do Mundo não se ganha só dentro de campo. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Ancelotti tomou a decisão certa ao convocar o Neymar? E a pressão da torcida deveria ou não deveria influenciar numa convocação? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Existe uma história que aconteceu no Real Madrid nos anos 2000 que parece não ter nada a ver com a convocação do Neymar para a Copa de 2026, mas que explica tudo sobre como o Ancelotti pensa. Vanderlei Luxemburgo foi o único técnico brasileiro da história a treinar o Real Madrid. Chegou com prestígio, com confiança do Florentino Pérez e com a responsabilidade de gerir um dos maiores elencos que o futebol europeu já viu. No jogo contra o Getafe, com o time vencendo por 1-0 e jogando com um homem a menos desde o primeiro tempo, Luxemburgo substituiu o Ronaldo Fenômeno para fortalecer a marcação. A torcida ficou revoltada e o protesto no Bernabéu começou. No corredor, Florentino desceu da tribuna e foi direto ao ponto. Por que tirou o Ronaldo? Luxemburgo respondeu com a lógica de quem quer ganhar o jogo. Florentino respondeu com a lógica de quem entende que o Real Madrid existe porque a torcida paga para ver um espetáculo. No dia seguinte, o técnico estava demitido. Aquela preleção que é antes do Barcelona e Real Madrid. Agora ele saiu porque ele me tirava todo jogo. Chega o presidente. O presidente foi falar pra ele: tu sabe que essa galera toda que vem aqui vem ver o Ronaldo, aí tu tira ele de campo, cara. Tira outro jogador. Aí ele: presidente, com todo respeito, mas eu sou o treinador e eu decido. Aí, tá bom. Passa amanhã no RH. Basicamente. Foi isso. Eu acho que foi isso. Ancelotti conhece essa história. Ele mesmo trabalhou no Real Madrid e quando chegou ao Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, onde o futebol é religião, ele trouxe essa lição consigo. A convocação do Neymar por Ancelotti tem duas camadas e a segunda é muito mais importante do que a primeira. A primeira camada é técnica. O Neymar tem qualidade real que ainda pode fazer diferença dentro do campo. Em 19 partidas pelo Santos, o atacante criou 30 chances de gol, número superior ao de Paquetá e Andréas Pereira, que jogaram mais partidas. Sua visão de jogo, capacidade de antecipação e leitura de momentos ainda estão no nível que poucos jogadores brasileiros conseguem alcançar. Quando ele segura a bola mais do que o adversário espera e acha um passe que ninguém tinha visto, isso não é vaidade, é futebol num grau de sofisticação que demora décadas para construir. Essa camada é real e merece ser reconhecida. Mas a segunda camada é o que realmente define essa história. A convocação de Neymar aumentou o engajamento da torcida, movimentou patrocinadores e impulsionou buscas na internet de forma que nenhuma outra decisão de convocação poderia gerar. E Ancelotti entendeu algo que Luxemburgo não conseguiu entender a tempo: que um técnico não pode tratar torcida como variável secundária quando está gerenciando algo do tamanho da seleção brasileira. Quando Ancelotti chegou ao Brasil em 2025, ele fez algo que parece pequeno, mas que revela muito sobre o que ele lê em ambientes. Aprendeu português o mais rápido possível. Um homem de 66 anos com carreira construída em italiano, inglês, francês e espanhol, chegar num país novo e se comprometer a falar o idioma local nessa altura da vida é uma declaração de intenção que vai muito além da linguística. Ele estava dizendo ao Brasil, sem palavras, que entendia o tamanho do que estava assumindo. Não era só um técnico de clube que havia aceitado um emprego novo. Era alguém que chegava para fazer parte de algo cultural, emocional e histórico. E quando um técnico tem essa leitura desde o primeiro dia, a decisão de convocar o Neymar não é surpreendente, é consequente. O técnico afirmou: ouvi todos os jornalistas, ouvi os influenciadores, não ignorei o povo brasileiro e considerei várias sugestões que vocês me deram. Essa frase, dita na coletiva da convocação, é a síntese do Ancelotti que o Brasil precisava entender desde o começo. Existe uma diferença fundamental entre ceder à pressão e reconhecer o contexto. Ceder à pressão é chamar um jogador porque a torcida quer, mesmo sabendo que ele vai prejudicar o time. Reconhecer o contexto é entender que num torneio como Copa do Mundo, onde o emocional do grupo e da torcida pesa tanto quanto a tática, ter o jogador mais amado do país no elenco, mesmo num papel limitado, cria um ambiente diferente. Perguntado se cedeu a pressão para convocar o Neymar, o Ancelotti respondeu com elegância: a credibilidade de um treinador é assim, se ganha, é crível, se não ganha, é menos crível, há que esperar o término da Copa do Mundo. Bom, essa resposta não é esquiva, é a mais honesta que qualquer técnico experiente poderia dar. O Ancelotti está dizendo que não vai discutir os critérios que usou agora, vai deixar o
campo responder. E um homem que ganhou 5 Champions League pode se dar ao luxo de deixar o campo responder por ele. O lobby dos próprios jogadores pela convocação do Neymar foi um dos elementos mais reveladores de toda essa história. Rodrigo declarou que não teria a mesma graça ganhar sem ele, então a gente precisa dele. João Pedro, do Chelsea, também havia pedido a convocação do astro e acabou sendo exatamente o jogador que perdeu a vaga para o Neymar. Essa sequência de fatos não é só ironia, é reveladora do peso que o Neymar tem dentro de um vestiário da seleção, independente dos números que está fazendo no Santos. Quando os próprios companheiros pedem a convocação de alguém, esse alguém não está sendo chamado apenas pelo que faz em campo, está sendo chamado pelo que representa dentro do grupo, pela liderança de quem já esteve no maior palco do mundo múltiplas vezes, pelo peso de quem sabe o que é entrar numa Copa do Mundo com um país inteiro nas costas e ainda assim tentar resolver. Esse tipo de presença não aparece em nenhuma estatística, mas a Copa do Mundo já foi decidida por ela. O Neymar é um ativo global que movimenta audiência, publicidade, venda de produtos e engajamento digital em escala internacional. Quando ele foi convocado, patrocinadores aceleraram ações comerciais, marcas parceiras se movimentaram e o debate sobre a seleção brasileira explodiu nas redes sociais de um jeito que nenhuma outra convocação desse ciclo havia conseguido. Em poucos minutos, após o anúncio oficial, o nome do atacante dominou as redes sociais. Mecanismos de buscas e debates internacionais também fizeram isso. Isso não é um argumento contra a convocação, argumento sobre a complexibilidade dela. Ancelotti está gerenciando não só um time de futebol, está gerenciando um fenômeno cultural de 200 milhões de pessoas. E qualquer técnico que ignora essa dimensão, quando toma a decisão, está simplificando demais o problema que tem nas mãos. O que Neymar ainda faz dentro de campo quando está bem fisicamente é o argumento mais honesto para a convocação. E ele existe de verdade, independente de tudo que circula sobre o estado físico dele. Existe um padrão no jogo do Neymar que fica claro quando você o observa com atenção. Ele segura a bola mais do que o adversário espera e que parece que deveria ter soltado antes, mas então ele acha um passe que ninguém tinha calculado. Esse time que guarda a jogada até o momento que ela cria algo mais perigoso é uma qualidade que não se treina na academia. Vem de anos de futebol de altíssimo nível, de ter visto melhores do mundo jogar, de ter sentido na pele o que funciona e o que não funciona contra defesas organizadas. E num Brasil que vai enfrentar adversários fechados nos mata-matas, ter um jogador capaz de criar espaço que não existe, com uma condução de 10 metros na hora certa, pode ser o diferencial entre ganhar e ir para a prorrogação. Ancelotti tem uma relação com a verdade que os outros técnicos raramente têm. Ele não promete, ele apresenta. Quando perguntado sobre o estado físico do Neymar, disse que o jogador precisava se preparar bem, que tinha um tempo para fazer isso, que a ideia era que ele fosse importante para a seleção. Não disse que estava 100%, não disse que seria titular, não criou uma narrativa de convicção absoluta que depois poderia virar cobranças. Disse a verdade, que o Neymar era importante, que precisava chegar bem e que a Copa do Mundo responderia às perguntas que ninguém consegue responder antes da bola começar a rolar. Existe uma dimensão da convocação do Neymar que vai além do presente e que conecta essa Copa com a história do futebol brasileiro de uma forma muito mais particular. Se o Brasil ganhar o Hexa com o Neymar no elenco, essa conquista vai ser lembrada com ele fazendo parte dela, independente de quantos minutos ele jogar. Da mesma forma que o Daniel Alves em 2022, que foi para o Catar, num papel limitado, mas estava lá quando o Brasil saiu às quartas, o Neymar pode encerrar o ciclo de Copas da carreira fazendo parte de algo muito maior do que qualquer contribuição individual. E se o Brasil ganhar, a narrativa vai ser de que o maior artilheiro da história da seleção brasileira estava presente na conquista do título que faltava. Essa narrativa tem valor cultural, histórico e emocional, que qualquer análise puramente técnica vai deixar de capturar. Ancelotti entendeu isso e é por isso que ele foi ao português rápido, que ele ouviu os influencers e ele considerou o povo brasileiro antes de ler o nome do Neymar no dia da convocação. Existe uma frase que o próprio Ronaldo Fenômeno disse sobre o Neymar que resume bem o que está em jogo nessa história. Ele disse: Neymar é um jogador diferenciado, isso é inquestionável. Lesões graves sempre desencadeiam outras dores que acabam prejudicando a sequência de trabalho do atleta, mas ele segue focado e acreditando que será muito importante para o Brasil em 2026. Um craque, nosso principal jogador e com experiência para somar a essa nova geração. Ronaldo Fenômeno sabe melhor do que ninguém o que é chegar numa Copa do Mundo saindo de lesões graves e ainda assim fazer a diferença. Em 2002, boa parte do mundo duvidava de que ele conseguiria jogar num nível que justificasse a convocação. Ele marcou 8 gols e ganhou a Copa. Não estou dizendo que o Neymar vai repetir o fenômeno, estou dizendo que esse tipo de história de jogador que o mundo achou que não conseguiria e que apareceu quando a Copa começou, bom, o futebol já produziu antes. E Ancelotti, que já viu de perto o que o talento absoluto faz quando encontra o momento certo, não vai descansar
descartar essa possibilidade enquanto o jogador estiver no clube. A Copa do Mundo começa em 13 de junho contra Marrocos. O Neymar não vai jogar os primeiros 2 amistosos preparatórios por conta da lesão na panturrilha. Se a recuperação evoluir como o departamento médico espera, ele pode estar disponível para a estreia. Se não evoluir, Ancelotti vai ter que tomar uma decisão até o dia 12 de junho. Qualquer que seja o desfecho, o que a convocação deixou de mais claro é que o técnico mais experiente do mundo entendeu algo que os técnicos brasileiros levaram décadas para aprender de forma parcial. Gerir uma seleção de um país grande não é só montar uma escalação, é fazer um país acreditar e criar um ambiente emocional que leva 200 milhões de pessoas para o mesmo lado do mesmo momento. E quando o país inteiro está empurrando na mesma direção, o time dentro de campo tem um tipo de combustível que nenhuma preparação física consegue substituir. A história da convocação do Neymar é a história de um técnico que chegou num país com a bagagem do futebol europeu e teve a humildade de entender que bagagem europeia não é suficiente aqui, que o Brasil exige uma compreensão emocional que vai além da prancheta, que Florentino Pérez estava certo quando disse ao Luxemburgo que torcida não é a variável secundária, mas sim a razão de tudo. Ancelotti aprendeu essa lição de segunda mão, vendo de dentro do Real Madrid o que aconteceu quando o técnico ignora o peso do símbolo, e quando chegou ao Brasil com o maior símbolo do futebol nacional pedindo uma última chance, ele não cometeu o mesmo erro. Cedeu à pressão? Talvez, parcialmente. Reconheceu o contexto? Com certeza. E a diferença entre as duas coisas vai ser respondida em algum momento entre 13 de junho e 19 de julho. Mas independente da resposta, a convocação do Neymar já cumpriu um propósito que nenhuma análise tática consegue mensurar. Fez o Brasil inteiro olhar para a seleção com a expectativa de que só o número 10 do Santos consegue criar. Mas e aí? Na sua opinião, você acha que o Ancelotti tomou a decisão certa ao convocar o Neymar? E a pressão da torcida deveria ou não deveria influenciar numa convocação para a Copa do Mundo? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.